João capítulo 20, verso 19, o texto sagrado diz: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Os discípulos trancaram as portas com medo. As portas estavam fechadas. Alguém já disse com muita propriedade que Jesus é a porta. O resto, tudo é parede. O que leva as pessoas a se trancafiarem, a se enclausurarem? O texto sagrado nos dá algumas dicas. Primeiro, o próprio medo. O medo, ele chega a ser tão agudo que Paulo se refere a ele como o espírito do medo. O medo tem levado pessoas a se fecharem. O medo tem levado pessoas a se enclausurarem. O medo de mostrar o que tem dentro de casa ou o que são as pessoas, muitas vezes as levam ao enclausuramento. O medo é um cadeado que tem levado muitas pessoas a se fecharem. Mas há uma outra coisa que levou os discípulos a se fecharem naquele dia. Eles esqueceram da palavra de Jesus. Jesus havia dito que ele haveria de morrer e ao terceiro dia ressuscitaria. Mas eles esqueceram isso. O esquecimento da palavra tem levado as pessoas a se enclausurarem. O esquecimento da palavra de Deus leva as pessoas a fecharem a tranca do coração. Mas há uma outra coisa que levou os discípulos a se fecharem naquele dia: a incredulidade. Tomé não acreditou no que os discípulos disseram, que Jesus havia estado com eles. A incredulidade também é um cadeado que tem fechado muitos corações. Mas diz o texto sagrado que Jesus entrou mesmo naquela casa com as portas fechadas. E eu queria dizer uma coisa para você nesta hora. Acredite, não há porta fechada que Jesus não possa entrar. Diz o texto sagrado: estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles. Jesus entra em qualquer lugar. A incredulidade não pode impedir Jesus de chegar. O medo não pode impedir Jesus de chegar. A ausência dos irmãos, né? Tomé chegou atrasado, não se relacionava, mas Jesus chegou. Mas eu queria deixar algo para o seu coração ainda nesta hora. Quando Jesus chegou, a palavra não foi de acusação. Quando Jesus chegou e ficou no meio dos discípulos, a palavra foi: paz seja convosco. Quando Jesus chega, quando Jesus abre as portas, a paz começa a reinar. Diz o texto sagrado em sequência que os discípulos ficaram felizes e se regozijavam. Quando Jesus chega, a paz passa a reinar. Quando Jesus chega, a alegria passa a ser verdadeira. A dureza do coração, infelizmente, tem trancado muitos corações, mas Jesus é a chave que abre qualquer porta. Jesus rompe com os nossos medos, com as nossas incredulidades, e quando ele chega, a paz reina e a alegria é real. Deus fala, fala fácil e repete.